E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Boas-vindas ao canal. Meu nome é Diego e esse é mais um vídeo de fase lunar, tá? E a fase em questão é o eclipse lunar que vai acontecer agora no dia 14 de março de 2025 no signo de Virgem. E este vídeo, pessoal, eu decidi fazer por escolha, ou seja, você vai escolher o montinho, aqui no caso a carta. E optei, obviamente, por colocar a carta do arcano da Lua, tá bom? Para vocês ficarem à vontade para escolher, tá certo? E temos três opções, tá? Para que você escolha aí para vermos o que o tarô, os oráculos têm a dizer para cada um de vocês que escolheu. A primeira opção com o tarô Moonchild, que é o tarô da criança da Lua, tá? A segunda opção, que é o tarô The Field Tarot, tá certo? E a terceira opção, que é o tarô Ethereum Visions, tá? Esses três tarôs aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês adquirirem, tá bom? Esse daqui tem resenha, esse daqui em breve terá resenha, tá bom? Bom, pessoal, concentrem-se, escolha a opção de vocês e vamos iniciar a leitura. E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar então as leituras. E para quem escolheu a primeira opção, Moonchild, o tarô da criança da lua, todas as opções eu vou iniciar com o oráculo dos anjos e ancestrais, tá bom? Vamos ver então o que eles têm para vocês. Lembrando, pessoal, que essa energia tem um período aí de até 6 meses, tá? Geralmente os eclipses eles têm essa duração, né? Vamos dizer assim, para ressoar a energia, a vibração. E vamos ver aqui inicialmente com o oráculo dos anjos e ancestrais para quem escolheu a primeira opção. Vamos lá. Espero somente coisas boas. Lembrando que não é uma leitura para signos, tá bom? Independente dos signos que você tem, você pode ver esse vídeo. Vamos lá. Olha, virou aqui na minha mão, eu vou aceitar, tá bom? O Lorde. Assuma o controle com autoridade. Eu vou tirar mais uma. Interessante. Me lembra muito o Imperador do tarô, essa energia aqui do Lorde. Uau! O guerreiro. Seja destemido, destemida e mantenha-se firme. No fundo do deck, guardiã da proteção. Baixe tua guarda. O que eu vejo aqui, pessoal, é que nesse período é bem possível que vocês, vamos dizer assim, tenham momentos de crises emocionais. Mas em que sentido? No sentido de que situações possam tentar, de alguma forma, fazer com que vocês saiam do eixo, né? É, tenham atitudes impensadas, tenham ações mal elaboradas, sabe? É como se vocês estivessem sob pressão em relação a alguma área da sua vida. E aí, por conta dessa situação, vocês podem, de alguma forma, perder o eixo. Essa carta, principalmente que saiu no fundo do deck, a Guardiã da Proteção, eu sinto que vocês precisam proteger a si mesmos, a si mesmas dessas energias, dessas situações, dessas vibrações. Mas como assim? Vamos lá, vamos supor que você passe um período aí de muito estresse dentro do trabalho. Esse estresse, ele está sendo gerado, exercido aí, não é para que você ou alguém, sei lá, quer que você saia do eixo, não. É uma situação
X, só que nesse período é bem possível que você, de alguma forma, como eu falei, saia do eixo. E é um momento literalmente para que vocês aprendam com essas questões de estresse, porque lá na frente vem algo muito sólido. Então, vamos supor, se for dentro do trabalho, é como se o trabalho em si, as situações que acontecem, elas venham para que você seja, de certa forma, forjado, forjada. Justamente é como se fosse uma situação de, de lição mesmo, sabe? De aprendizado. Eu sinto que é isso daqui. Por isso que o Lorde vem aqui falando para que vocês assumam esse controle com a autoridade, mas não é uma autoridade de bater de frente, sabe? É uma questão de você ter o controle sobre as suas emoções, sobre a si mesmo, a si mesma, mantendo-se firme aí nessa situação, porque lá na frente tem algum tipo de recompensa, tem algum tipo de glória, vamos dizer assim, tá? Eu vou abrir aqui agora com o tarô que vocês escolheram, que é esse daqui. Em breve vai ter resenha dele, tá, gente? E assim, esse tarô aqui é lindo demais. Ele é um pouquinho difícil de manusear porque ele é grande. Ele é grande e como ele é aveludado, as cartas elas não deslizam com facilidade. Então eu vou embaralhar aqui bem embaralhado. Aí eu vou tirar uma carta por vez, não puxando de forma mais brusca, mas pegando uma assim, sabe? Para facilitar até mesmo o manuseio, tá bom? Olha, é muito grande, minha mão é gigantona. E ele já é grande para embaralhar assim, sabe? Vamos lá. O que mais para essa situação? Cavaleira de Copas, olha só. Cavaleira de Copas. Deixa eu pegar uma aqui do meio mais. Rainha de Copas, meu Deus. Rainha de Copas. Era justamente o que eu estava imaginando aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. A Imperatriz. Que interessante. Mais uma. Quatro de paus. Tá, eu compreendi o que está acontecendo aqui. Ó, pessoal, é o seguinte, essa Cavaleira de Copas aqui, inicialmente, me fala justamente dessas emoções. É, eu tenho a impressão aqui que é como se vocês estivessem realmente sendo forjados, forjadas emocionalmente, passando por situações complicadas emocionalmente, porque existe aqui uma certa lição a ser aprendida. É como se você estivesse passando para um nível de maturidade também, tá? É, E é engraçado que essa Cavaleira de Copas me dá a ideia de paixão, me dá a ideia de desejo. É como se você realmente estivesse muito satisfeita com o local qual você está. Eu falei ali, dei o exemplo de trabalho, mas é bem possível que vocês passem por algum tipo de provação dentro dos seus relacionamentos, tá? Quando eu falo relacionamentos, é no geral, não é somente relacionamentos afetivos. Pode estar falando sobre relacionamentos interpessoais, com amigos, familiares, parentes. É como se de alguma forma você estivesse vivenciando ou precisasse vivenciar uma situação para adquirir maturidade emocional a respeito. Tanto que veio aqui a Rainha de Copas, só que ela veio no desafio. Então é como se você estivesse sendo desafiado, desafiada a vivenciar essas emoções com mais tranquilidade. Eu falo entre aspas porque não é algo tranquilo, né? É algo que pressiona você de alguma forma, ou pode pressionar. E essa pressão é que vai forjar e vai trazer mais maturidade. Gente, não tem como falar assim, tipo, ai, a vida é um marasmo, a vida é complicada. Às vezes a gente passa por situações
que mexe com o nosso psicológico. Gente, a gente vai passar isso. Não tem como ficar fugindo de situações desagradáveis que nos atravessam. A gente vai passar por problemas. Não tem como fugir disso, né? Não tem como falar assim: olha só, aqui você vai passar por uma situação emocional que vai te dar um abalo, mas você vai vencer. Não é assim que funciona. E essa vitória, esse vencer, não vem de um dia para o outro, tá? E é curioso porque logo em seguida veio a Imperatriz, e a Imperatriz é uma carta extremamente, vamos dizer assim, madura, que se a gente for falar de relacionamentos afetivos, e a Imperatriz aqui, principalmente nessa posição aqui, que fala de ações que você precisa desempenhar, me dá a ideia de que você está agindo de uma forma ou vai agir de uma forma muito mais equilibrada. Não que a carta da Imperatriz fala de equilíbrio, mas fala de maturidade, fala de nutrição, né? De olhar para si e entender que, opa, peraí, essa situação eu consigo atravessar de uma forma mais madura. E se eu não estou conseguindo atravessar de uma forma mais madura, é porque eu preciso trabalhar mais nessa situação, compreender melhor. Porque a carta da Imperatriz fala de união, fala de casamento, fala de desenvolvimento de uma situação. Ou seja, se por um lado ali está falando de que você precisa trabalhar mais o lado emocional, é porque você precisa. Entende? Para quê? Para que você consiga ter maturidade. E ó, que curioso. Depois veio a carta do 4 de paus, que é uma carta de estabilidade, né? De alegria, de felicidade. Ou seja, eu vejo que para vocês nesse período aí, é um período no qual vocês podem passar sim por situações emocionalmente um pouco delicadas, até mesmo uma certa instabilidade emocional. Mas por quê? Porque vocês estão vivenciando um momento que vai exigir de você exatamente isso, passar por essa pressão, para que vocês adquirem maturidade dentro dessa situação, para que lá no futuro vocês estejam mais estáveis para poder, se caso acontecer, vivenciar isso de novo, mas num nível no qual você já vai ter essa autoridade, né? Muito curioso, tá? Olha que interessante. No fundo do deck veio o Sete de Ouros, que é uma carta que traz essa ideia de crescimento também. É você avaliar como que você está construindo ah, as suas relações com as pessoas e como isso tem feito você subir de nível, entende? É de maturidade mesmo, tá bom? Eu vou abrir aqui agora para finalizar essa parte com o oráculo Desperte a Tua Luz. O que mais para quem escolheu a primeira opção? Por favor. Vamos lá. Sacerdotisa, olha que interessante. A frase que vem aqui é a seguinte: como você está sendo chamado, chamada para dar um passo à frente e liderar? E eu vejo que literalmente aqui, gente, para que exista uma liderança, tem que ter maturidade. Não há liderança sem maturidade. Não existe. Então eu vejo que vocês estão sendo chamados a liderar essa questão, né? A ter o controle de fato. Desde o início aqui nós estamos falando de controle. E olha que interessante, no fundo do deck vê a carta A Desconstrução. No que você está se apegando? E é curioso, né? Porque aqui nós temos meio que uma torre mesmo, né? E no tarô, a carta da torre fala exatamente de desconstrução. Ou seja, é algo que você vai passar, o pessoal que escolheu a primeira opção, que eu tenho a impressão que é algo kármico, no sentido de que vocês, em algum momento ou outro da vida, precisaria passar por essa situação para que vocês amadureçam, tá? E aqui entenda que não é que vocês são imaturos, imaturas. Não, todos nós vivemos momentos e situações dinâmicas que faz com que nós amadurecemos até o final da nossa vida. Isso é normal. Não existe
sei lá, uma pessoa de 80 anos que, nossa, já está madura porque tem 80 anos. Não. Alguma situação essa pessoa ainda vai passar para adquirir uma nova maturidade, mesmo que seja a última da vida dela. Ela ainda vai passar. Entendeu? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha ajudado, trazido algum direcionamento e uma luz aí. E nós nos vemos então na próxima fase lunar. Até lá! E aí, pessoal que escolheu a segunda opção foi o tarot The Field Tarot, que é esse daqui, ó. Lembrando que na descrição do vídeo tem link para vocês adquirirem o deck, tá bom? E eu vou iniciar a leitura de vocês com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais, assim como todas as leituras aqui deste vídeo. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal e intuitiva, você pode ficar à vontade para escolher qualquer uma das três opções, tá bom? Se essa daqui não ressoar com você, escolhe outra. Mas no início do vídeo eu falei para vocês se concentrarem, né? Escolher aí as opções. Mas vamos lá. Vamos ver quais são as energias, as vibrações para esse período aí. Tem um período aí de até 6 meses para ressoar essa energia. E talvez vocês vivenciarem ou não a situação. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Quais as energias para quem escolheu a segunda opção, por favor? Guardiã da água, conecte-se com suas emoções. Eu vou tirar mais uma. Tá difícil de sair carta aqui. Agora caiu. Guardião da direção. Olha, os guardiões estão tentando conectar com vocês, viu, gente? Guardião da direção diz: faça suas escolhas. Interessante. No fundo do deck, essa carta que saiu no fundo do deck tava querendo pular. O druida, mantenha a cabeça no lugar. Gente, aqui eu já tô vendo que são decisões importantes que vocês precisam tomar e vocês têm que tomar um cuidado para que essas decisões elas não sejam tomadas no calor das emoções, porque é justamente nesse período que alguma situação vem a desenvolver de uma forma totalmente inesperada, inapropriada, tá? Quando a gente se conecta com as nossas emoções, a gente consegue compreender algumas questões do tipo: por que que eu sinto isso? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar: por que que eu estou sentindo isso? Por que que essa emoção me atravessou de uma forma ruim? Ah, tá. É um padrão? Aí analisa aí o que está acontecendo. É, essa conexão, sei lá, talvez com alguma pessoa, me atravessou de uma forma diferente. O- quais são as escolhas que eu posso fazer diante dessa situação? Tudo isso é importante se perguntar, porque como eu falei para vocês, o guardião da direção, ele está dizendo para vocês fazerem uma escolha. Qual é a sua escolha? É baseada no quê? É baseada em que situação, em que dinâmica? Em qual emoção? Entende? O druida fala, mantenha a cabeça no lugar. Essa cabeça no lugar, eu entendo que, pô, não vamos tomar uma decisão de cabeça quente. Relaxa, reflita, analise o que está acontecendo para tomar essa decisão. Porque, gente, aqui é nítido para mim que uma decisão mal pensada não vai trazer benefício nenhum, tá? Eu já vou abrir aqui com o The Field Tarot para gente analisar com o tarô, tá bom? Vamos ver. Eita! O que mais para quem chegou na segunda opção desse vídeo, por favor?
Ixi, peraí. Olha, veio aqui o 9 de copas. O 9 de copas é falar de satisfação, né, gente? Principalmente emocional. Interessante. 8 de ouros no desafio de vocês. Interessante, porque o 9 de copas, como é uma carta que fala de satisfação emocional, eu tenho que pra mim aqui que realmente é uma decisão importante que você tem que tomar. Mas é aquilo, né? Cuidado para não tomar uma decisão no calor da emoção, e talvez esse calor da emoção não seja algo negativo. Não é eu não vejo aqui que é uma emoção negativa, não. Do tipo, raiva, rancor, tristeza, não. Eu vejo que é uma empolgação que você pode ter nesse período e por conta dessa empolgação você fazer uma escolha aí. Mas, gente, eu sinto que literalmente não é uma escolha interessante, não. Tá? Não é uma escolha interessante. O que eu vejo aqui é que vocês precisam estar com os pés no chão, tá bom? Esse 8 de ouros me dá essa ideia de que vocês precisam analisar muito bem a situação para tomar uma decisão. Por quê? Porque o 8 de ouros, ele fala de um crescimento. Então, dá uma freada nesse entusiasmo. Não estou dizendo que não é interessante, não é legal ser feliz, não é legal se empolgar com uma novidade ou algo que vocês podem fazer, enfim. Mas cuidado. Cuidado, porque isso pode ser uma armadilha do ego, né? É, E aí é interessante que você finque os pés no chão, né? E faça uma escolha racional, não emocional. Olha que curioso. Caiu aqui agora a carta do Hierofante. A carta do Hierofante, na posição que caiu aqui, que é na posição das ações, para mim dá a ideia de que, olha, você tem que caminhar com os pés no chão. Você tem que ser firme, você tem que ser, vamos dizer assim, teimoso, teimosa, porque aqui inclusive tem energia do signo de touro, e touro tem essa fama negativa de ser pessoas teimosas, né? Só que aqui não é uma teimosia no sentido negativo. Quando eu ouço isso, né, falar, ai, touro é teimoso, às vezes essa teimosia, ela é boa, no sentido de, não, eu vou fazer desse jeito, eu preciso fazer desse jeito, tem que ser assim, e acabou. E eu vejo que aqui é isso que você tem que abraçar, no sentido de, bom, eu estou me conectando com as minhas emoções e o tanto dessas emoções, o quanto que essas emoções me afetam nas minhas decisões. É isso que vocês têm que se questionar. E neste questionamento, analisar qual escolha é a melhor, tá? Olha que interessante. No fundo do deck, a carta da justiça. Ou seja, o que é justo para vocês? O que que. Me veio uma coisa muito curiosa. Se tiver pessoas envolvidas nessa decisão, no resultado da decisão que vocês tomarem, vocês têm que analisar se vocês estão tomando uma decisão justa para todos os envolvidos, todas as pessoas envolvidas. Se não, reavalie as suas escolhas, tá? Uau, que interessante. Veio a carta do 4 de ouros. E o 4 de ouros ele fala de estabilidade, né? Segurança. E é curioso porque o 4 de ouros ele também ele traz essa ideia de apego material, mas no sentido aqui, para mim, é como se você, depois de ter feito a sua escolha muito mais pautada na racionalidade do que nas suas emoções, você pensasse, cara, eu fiz a escolha certa porque olha só, tô tendo um retorno positivo, um retorno mais sólido, entende? É esse retorno que vocês estão buscando, né? Esse retorno que vocês queriam. E olha que interessante, mais ainda, no fundo do deck, o 7 de ouros, que é uma carta de perseverança, uma carta de continuidade, ou seja, eles estão dizendo, olha, siga a direção a qual te traz mais estabilidade, né? Ao qual te traz mais segurança.
Por mais que você esteja empolgado, empolgada com uma escolha, uma decisão, ou até mesmo uma opção, cuidado, porque essa pode ser a perigosa, né? Eu não consigo trazer uma analogia para vocês, mas eu acredito que vocês tenham entendido aí com essa questão. Eu vou abrir aqui agora com o oráculo Desperte a Tua Luz, para a gente ver o que mais. Para quem escolheu esta segunda opção. Aqui não me veio algo relacionado com alguma área específica, viu, gente? Mas eu sinto que, independente da área, vocês vão meio que se empolgar com alguma situação de escolha mesmo, e o cuidado ele tem que ser redobrado quando vocês se sentirem assim, bastante empolgados, empolgadas com alguma coisa, na qual tem uma opção, né, de escolha. O que mais então? Não, não vou aceitar essa. Aí o estranho. Hum. Pilar de luz. Sua vibração está se elevando. Você é o oráculo. No fundo do deck, não. Olha que curioso. Entendi. Lembra que no começo eu falei que os guardiões estavam tentando conectar-se com vocês? Eu vejo que literalmente é uma mensagem da própria espiritualidade, que pode ser sim de algum guardião, uma guardiã de vocês, mentor, entidade, enfim. Só que olha que curioso. É, quando aqui está falando que a sua vibração está se elevando, que você é o oráculo, eu sinto que é literalmente um contato com a espiritualidade, né? Um contato com mentores, um contato com o seu próprio espírito, fazendo vocês tomarem uma decisão mais racional do que emocional. E no fundo do deck veio um não. Olha que curioso, gente. É um momento realmente de você fazer uma escolha ou adiar uma decisão, né? Porque aqui fala, espere, adie, pause, diga não. Muito curioso. Não é o momento ainda de tomar essa decisão, então, tá, gente? Por mais que seja satisfatória, seja, sei lá, talvez próspera ou brilhe aos seus olhos, ainda não é essa decisão que você tem que tomar. Tá certo? O pessoal que escolheu a segunda opção é isso. Eu espero que essa leitura tenha ajudado, trazido um direcionamento, uma luz, e nós nos vemos então na próxima leitura de fase lunar. Até lá! E aí, pessoal que escolheu a terceira opção, que é o tarô Ethereum Visions, tá? Esse tarô aqui tem resenha no canal. Só dá uma olhadinha ali na playlist de resenhas, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que eles têm para vocês. Os oráculos do tarô tem para vocês que escolheram a terceira opção. Lembrando que é uma leitura geral, temporal, intuitiva, tá certo? Como é para o eclipse, tem um período aí de até 6 meses, tá bom? Para ressoar ou ressoar antes, é dentro desse período, tá bom, pessoal? E são para todos os signos, tá certo? Fica à vontade para olhar as outras opções, caso essa não ressoe com você, tá bom? Vamos ver aqui quais as energias, as vibrações para este período, para quem escolheu a terceira opção. Vamos lá. Terceira opção. Quem escolheu a terceira opção, por favor, o que precisa saber? Ixi, gente, caíram duas cartas. Eu não vou aceitar, não, tá? Nenhuma das duas. Ixi, caiu um monte, peraí. Caiu no chão. Ai, vamos lá. Uma só, por favor. Essa tava querendo sair. A cobra. Interessante. Troque de pele. Uau! O Pai Celestial confia no desconhecido. Hum. Fundo do deck, a bruxa branca, seja a luz.
Interessante, o pessoal escolheu a terceira opção. Eu vejo uma possibilidade de um contato que vocês possam ter com algum ser espiritual, tá? No qual, de alguma forma, vocês vão se iluminar. E é interessante, e aí pode fazer sentido para vocês o que vou falar agora e veio aqui para mim agora como insight. Nós estamos no ano da serpente no calendário chinês, né? E principalmente para quem nasceu no ano da serpente, é um ano muito mais propício para se conectar com a espiritualidade, com o seu interior, para transmutar energias, para mudar percepções, né, espirituais, adquirir percepções novas, espiritualmente falando. Curiosamente, nós também estamos no ano do eremita, que também traz essa ideia de introspecção, de meditação. E olha, isso, gente, eu sinto que de alguma forma pode ser até mesmo um chamado espiritual. Não necessariamente para que vocês exerçam algum tipo de função. Eu acho que é mais um despertar espiritual mesmo, a expansão da consciência para que você compreenda dentro de si mesmo que existe uma luz que ela pode iluminar outras vidas, ela pode iluminar a si mesmo também, a si mesma. Eu vejo aqui uma crescente, um, em conhecimento espiritual, justamente para que você consiga se espiritualizar. É interessante que a carta da bruxa branca, no fundo do deck, me dá essa ideia literalmente de mudança. Olha, temos aqui uma borboleta e nós temos aqui uma coruja, que é o símbolo da sabedoria também. Eu vejo proteção para vocês e também sabedoria e mudanças, transformações. Não tem nem o que falar, gente. Mudanças vão vir. E são mudanças a níveis espirituais. Não tem nem o que falar aqui. É um contato literalmente com a sua espiritualidade, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui deixa eu ver só o eixo que vai estar acontecendo este eclipse, tá? Porque eu acredito que tem, nossa, tem tudo a ver. Peraí, gente. Exato. Olha que curioso, né? Porque esse eclipse ele vai estar acontecendo no signo de Virgem, só que o Sol vai estar lá no signo de Peixes. E Peixes é considerado um signo aí de contato muito forte com a espiritualidade. É como se literalmente vocês precisassem iluminar uma sombra de vocês, trocar de pele, mudar percepções, ideias. Muito curioso, muito curioso. É um momento realmente de expansão da consciência para vocês, tá bom? Escolheu a terceira opção. Não necessariamente para quem tem, sei lá, o Sol em Peixes ou a Lua em Virgem, não necessariamente. Eu vou abrir aqui agora com o Ethereal Visions, que é o tarô da terceira opção, tá? Vamos lá, o que mais? Para quem escolheu a terceira opção, o Ás de Espadas, ou perdão, o Ás de Paus. Ás de Paus. Uhum. Dois de Paus. Olha, gente. Para mim aqui, eu vejo literalmente que para vocês que escolheram essa terceira opção, se vocês estão com a ideia, ou desejo, ou tiveram um insight, uma percepção para se aprofundar em alguma filosofia esotérica, espiritual, ou aprimorar a sua espiritualidade, se aprofundar, agora é o momento. Momento para você buscar introspecção, meditar em momentos propícios, é, em momentos pontuais. Seria interessante, inclusive, vocês fazerem algum tipo de meditação, nada de ritual, essas coisas agora, no próprio dia do eclipse, buscar
olhar para dentro de si e ver qual é o lado sombra, qual que é o lado luz seu, né? E fazer com que isso seja transmutado de alguma forma ou integrado a quem você é, tá certo? Porque eu tô vendo aqui literalmente que é uma ação, é um movimento que vocês precisam fazer, principalmente espiritualmente, para expandir realmente a consciência de vocês. Esse dois de paus me dá a ideia real de que vocês estão tendo uma certa dificuldade mesmo de criar estratégias para fazer isso, ou terem um tempo para fazer isso de alguma forma. É difícil, é, e muitos estudiosos espiritualistas aí estão dizendo que nós estamos começando a passar por uma, como é que é o nome, gente? Mudança planetária, algo do tipo, né? A vibração Schumann já mudou, a Terra está vibrando numa outra energia e tá meio que, entre aspas, pressionando a humanidade a vibrar nessa mesma sintonia, e aí acontecem situações de que a pessoa realmente está despertando cada vez mais as pessoas. Eu sinto que aqui é o momento real para que vocês despertem também. O que mais? Olha, a Rainha de Copas. É curioso porque essa Rainha de Copas me dá a ideia de que vocês precisam seguir a sua intuição, sabe? Deixar com que aquilo que vocês estão percebendo, intuindo, deixe falar com vocês. É curioso porque eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo há alguns meses, que foi o seguinte: enquanto eu fazia as leituras aqui na janela entrava uma abelha. Aconteceu isso pelo menos uns 4 dias na semana, e era justamente quando eu estava fazendo a leitura. Quando eu estava gravando os vídeos, né? E às vezes também quando eu estava fazendo uma leitura particular. E por falar nisso, na descrição do vídeo tem aí os meus contatos, Instagram, vários links aí, além dos links dos baralhos que eu utilizo, caso você queira aí agendar uma consulta particular comigo, tá bom? E eu achei curioso, né? Só na terceira vez, mais ou menos, na terceira vez que eu comecei a pensar, cara, tem algum motivo pelo qual uma abelha está entrando aqui no ambiente toda vez quando eu vou fazer uma leitura ou gravar um vídeo, né, geral aqui de leituras. E aí eu fui estudar o arquétipo e entendi que qual era a mensagem que estava sendo passada para mim, né? Ou seja, eu tive uma percepção. Então aqui, gente, eu sinto que de alguma forma vocês precisam estar atentos e atentas a isso, né? A percepção, ouvir mais a intuição de vocês no que diz respeito ao despertar da consciência. É como se, sei lá, talvez você viu algum filme, ou leu um livro, ou alguém falou alguma coisa, você ouviu uma frase, viu um vídeo, mesmo que seja um vídeo curtinho, que te chamou a atenção. De alguma forma eu vejo que aqui eles estão dizendo para você isso justamente para que vocês captem essa mensagem, para de alguma forma vocês expandirem a consciência de vocês. O que mais? Olha, veio aqui os 6 de ouros. No fundo do deck, o 5. Olha, literalmente eu vejo vocês saindo de uma situação de escassez espiritual. É literalmente isso. Vocês estão sendo de alguma forma presenteados, né? Existe uma situação de troca energética. Eu havia dito isso lá no início quando caiu a carta da cobra. Troca de pele. Eu vejo isso aqui nessa energia aqui dos 6 de ouros, que fala dessa energia de troca, de reciprocidade. Inclusive, essa troca ela pode ajudar a ter outras pessoas. Eu havia dito aqui que não era um chamado para ser mentor, nada disso, mas pelo seu conhecimento que você pode adquirir aí no decorrer dessa expansão, desse despertar, você inclusive pode ser luz para outras pessoas também.
fazer com que essas pessoas também despertem. Muito curioso. Eu vou abrir aqui agora, gente, com o oráculo Desperte a tua luz. Olha só. Que curioso, né? Curiosamente, estou utilizando um oráculo que fala de despertar, né? Mas vamos lá, vamos ver o que pode sair aqui para vocês, para a gente finalizar. O que mais? Ah, uma coisa muito interessante, já eu falo da carta que caiu. Não necessariamente você é uma pessoa que não é desperta, né? Às vezes você já está em um nível espiritual aí um pouco avançado, sei lá, e agora é o momento de você passar para algum outro nível. Isso é comum também, tá, gente? Não pense você que, tipo, ai, sei lá, quem trabalha com a espiritualidade está 100% desperto. Não, 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 não. Esquece disso. Ninguém é super-herói, todos nós temos falhas, todos nós temos dificuldades a atravessar, temos os nossos lados sombras também, que precisam ser integrados ao lado luz para que haja o equilíbrio. Não vai pensando em você que você vê um vídeo de alguém aí na internet que fala que é super espiritualizado, a pessoa que prevê futuro, que é vidente, que é isso e aquilo, que está 100%. Esquece isso, tá, gente? Esquece isso. Pessoas que estão. A diferença é que existem pessoas que estão mais disponíveis a se permitir a esse despertar e com isso entendem quais são seus propósitos e trabalham diante e para isso, né? E outras pessoas que não, tá bom? Olha que curioso. Caiu a carta da transformação, que é uma carta também de mudança, né? As coisas estão mudando a nível celular, cura profunda. Gente, é possível sim que vocês estejam transmutando uma energia de cura, tanto é que a carta da própria cobra fala também sobre cura, tá? Mas independente da sua situação, não estou dando diagnóstico nenhum aqui. Não estou falando que vocês vão ser curados de alguma doença, tá? Nem posso falar isso, nem posso passar esse tipo de informação porque eu não sou médico. Mas se você sente que de alguma forma você possa ser curado ou curada a partir do momento que você desperta espiritualmente, eu aconselho a sempre fazer exames médicos, buscar profissionais da área, tá bom? Não literalmente vocês acreditar 100% nos oráculos que, sei lá, o Diego falou que ia ser curado e não fui curado. Não, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que existe uma transformação muito profunda e principalmente espiritual para vocês, tá? Deixa eu ver aqui no fundo do deck. Olha lá. Mano, veio a palavra sim. Apenas diga sim. E eu vejo que esse sim é literalmente para essa mudança. Se vocês estão planejando um contato mais aprofundado com a sua espiritualidade, uma filosofia espiritual, uma religião, enfim, que seja, que você vê que vai fazer com que você expanda sua consciência e você desperte espiritualmente, adentre a isso. Mergulhe de cabeça. Tá bom, pessoal? Pessoal que escolheu a terceira opção é isso. Eu espero que essa leitura tenha ajudado a trazer um direcionamento e uma luz. E nós nos vemos então na próxima leitura de fase lunar. Até lá!